Boa tarde, galera. Beleza? Vamos dar continuidade aqui à nossa matéria, né? Movimento circular uniforme. Esse movimento vai continuar aqueles outros dois que nós vimos, o retilíneo uniforme e o retilíneo uniforme variado. Bom, como o próprio nome está dizendo, o movimento circular é um movimento uniforme que ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Só que agora a trajetória ela é circular, ou seja, precisa de uma circunferência. E quando você coloca, a partir do momento, sai do retilíneo para uma circunferência, nós passamos até agora grandezas angulares. Até então, as grandezas que nós estávamos vendo eram grandezas lineares. Então, o nosso ΔS, que é a distância linear que a gente tinha visto, vai passar a ser agora Δθ, que é uma grandeza angular. E aqui nós temos um raio da curvatura. Esse raio ele é mesmo em qualquer ponto dessa circunferência. Beleza? Então vamos lá. Nós podemos transformar todas aquelas grandezas lineares que nós tínhamos visto no movimento retilíneo uniforme e no uniforme variado para a grandeza angular. Basta pegar todas elas e dividir pelo raio. Então, por exemplo, no meu MRU eu tinha lá o S, que era a posição linear. Se eu dividir esse S pelo raio, eu tenho o valor de θ, que é o que eu chamei de posição angular no meu movimento circular uniforme. A mesma coisa eu faço para a velocidade V linear, divido por R, eu tenho meu ômega, que é a velocidade angular. E meu A, que é a aceleração linear, divido por R, vou ter meu alfa, que é a aceleração angular. Lembrando que a aceleração no MRU ele era zero, mas no MRUV não, nós tínhamos uma fórmula, beleza? Continuando. Aqui, para dar uma volta completa, ele percorre uma distância igual a 360 graus. Só que eu não trabalho com ângulo, eu tenho que trabalhar com distância. E quando eu fizer isso, na verdade, eu vou completar o comprimento da circunferência, que equivale à distância, que seria 2πr, onde r é o raio dessa minha circunferência. Então, a gente pode pegar todas aquelas equações que a gente tinha anteriormente e reescrever novas equações horárias. Por exemplo, da posição, nós não tínhamos o sorvete, S é igual a S0 mais VT. Se a gente dividir essa equação toda por R, vamos ter θ é igual a θ0 mais ômega-t. Da velocidade, ΔS sobre ΔT. Aqui, ômega vai ser Δθ sobre ΔT. A aceleração no MRU, como eu falei, é nula. Aqui não, aqui eu tenho uma aceleração que ela é centrípeta. Mais à frente a gente vai falar sobre ela. Vamos agora falar de período T. O período ele é o tempo necessário que o objeto leva para dar uma volta. Ou seja, eu posso, por exemplo, calcular o meu período sendo o seguinte, um intervalo de tempo por um número de voltas que o objeto dá. Por exemplo, eu posso falar que ele deu 5 voltas em 1 minuto. Então, vou pegar aqui, 1 minuto são 60 segundos. Eu vou pegar 60, dividir por 5, então o meu período é de 12 segundos. E a frequência? A frequência ela é a quantidade de voltas que esse objeto executa em um dado período. Então, existe uma relação entre frequência e período. É a seguinte, frequência vezes o período é igual a 1. Então, a frequência é o inverso do período, ou o meu período é o inverso da minha frequência. Podemos, então, reescrever todas aquelas equações horárias do movimento. Como eu falei, ômega, que era Δθ, não é Δθ agora é 2π, porque é uma volta inteira, sobre o meu período T. Então, meu V não era ômega vezes R, que a gente tinha visto, posso substituir aqui também. E ômega é 2π sobre o período. Só que nós temos a mesma equação aqui. Aqui agora, V, ômega sobre R. Então, vai ser 2π vezes R sobre o T, que é a distância sobre tempo. Então, 2π sobre 1 vezes T, na verdade, seria o quê? A minha frequência. Então, meu V vai ser igual a 2π vezes F. E meu ômega? Ômega vai ser igual a 2π sobre T, igual a 2π sobre 1 sobre T, igual a ômega 2πf. Ou seja, a mesma equação aqui, ok? Nós temos essas equações aqui para o movimento circular uniforme. E a aceleração centrípeta, como eu falei? Essa aceleração centrípeta é aquela que é voltada para o centro da curva. Então, ou seja, num ponto aqui, eu tenho uma aceleração que mantém esse objeto nessa curva, que é chamada aceleração centrípeta. E ela tem duas formas. Uma dependendo da velocidade linear, que é v ao quadrado sobre r,
e a outra dependendo da minha velocidade angular, que é ômega ao quadrado vezes R, substituindo aqui que é V, é ômega R, ok? E quais são as unidades dele no sistema internacional? Ora, θ é o radiano, ômega é radiano por segundo, alfa, que é a nossa aceleração radiano por segundo ao quadrado, tempo, período, é o segundo, e frequência, que seria 1 sobre segundo, tem um nome chamado Hertz, que é representado pela letra Hz. Vamos então aqui agora um exemplo. Um veículo de 1000 kg move-se a 20 metros por segundo. Então, 1000 kg é a massa, 20 metros por segundo é a velocidade linear que ele está. Em uma trajetória circular de raio igual a 40, ou seja, o R é 40. Assinale a alternativa que indica a aceleração centrípeta. Ora, a aceleração centrípeta me deu o V e me deu o R. Então, vou usar V ao quadrado sobre R. 20 ao quadrado sobre 40, 400 sobre 40, 10. Aqui, uma outra questão. Um piloto de carro de corrida entra em uma curva de alta velocidade, passando a sofrer uma aceleração centrípeta de 15 metros por segundo ao quadrado. Sabendo-se que o raio da curvatura é de 60 metros, determine o módulo da velocidade angular, ele quer o ômega. Então, a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes R. Então, vou ter 15 é igual a ômega ao quadrado sobre 60. Ômega vai ficar 15 sobre 60. Então, meu ômega vai ser a raiz quadrada de 1/4, que é você simplificando isso aqui. Meu ômega vai dar 0,5 radianos por segundo. A velocidade angular. Um outro exemplo aqui, ó. O tacômetro é um equipamento que mede o giro do motor de um carro e mostra em tempo real para o motorista o número de giros por minuto. Determine a frequência em hertz e o período em segundos para que o motor do carro, cujo tacômetro indica 3.000 rotações por minuto. Ora, rotações por minuto é um número de volta. O número de oscilações é a frequência. Então, ó, só que a frequência é dada em hertz. Eu vou pegar 3.000, que é RPM, dividir por 60, que é transformando minuto em segundo, eu acho meus 50 Hz da minha frequência. E meu período é o inverso da frequência, é 1 sobre 50, que é essa conta dá 0,02, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 2 segundos. Então, a minha resposta é frequência 50 e período é 2 vezes 10 a menos 2 segundos. Bom, continuando aqui, ó, nós temos uma coisa no movimento circular chamada de transmissão. Essa transmissão é quando você tem duas rodas, dois roldanos ou duas polias interligadas uma na outra. Ou seja, quando você pega uma bicicleta, nós temos uma catraca grande e uma catraca menor, por exemplo. E entre elas tem a correia. O que acontece nisso daqui? Ó? A primeira coisa muito importante você saber é o seguinte: independente do tamanho das correias, a velocidade linear da primeira roda ela é igual à velocidade linear da segunda. Então, ou seja, o V1 ele é igual ao V2. Porém, os períodos e os tempos são diferentes, é claro, por causa do número de rotações e oscilações que cada uma vai dar. Quando nós temos aqui por eixo, ou seja, uma roda dentada, por exemplo, voltando lá, nós temos uma outra coisa aqui, ó, o sentido dessa roda aqui é o mesmo. Se esse aqui gira no sentido anti-horário, essa aqui também vai girar no sentido anti-horário, ok? E é claro, nós podemos também relacionar, ó, já que V1 é igual a V2, nós poderemos substituir as outras equações que nós vemos. Por exemplo, ômega1 vezes R1 vai ser igual a ômega2 R2. Como os raios são diferentes, nós temos velocidades angulares diferentes também. Enfim. E aqui agora, na roda dentada, o que acontece? Quando uma roda ela gira num sentido, a que está interligada para ela vai girar no sentido contrário. Ou seja, se esse aqui gira no sentido horário, o A, o B vai estar girando no sentido anti-horário. E o C vai estar girando no sentido horário. É sempre o sentido anterior à outra roda que está interligada. Valeu, galera? Então, ó, essa foi mais uma aula, tá? Vou botar lá na minha página, curtam lá, aproveitem e estudem bastante. Falou?